Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Adri e Rafa Correm. Esse programa é feito para quem corre, para quem quer começar a correr ou simplesmente simpatiza com o esporte. E se vocês se identificaram, vem com a gente, porque como a gente sempre fala, nunca é só corrida. Oi pessoal, é um enorme prazer ter vocês aqui conosco no nosso programa que vai ao ar todas as quintas-feiras, às 18h30, aqui na TV Minuano, canal 525 da Claro TV. Vocês podem assistir também pelo site tvminuano.com.br ou no YouTube para assistir a qualquer dia e a qualquer horário. E o programa de hoje tem um convidado super especial que vem daqui a pouco no quadro Dica do Especialista. Isso mesmo, ele vai trazer bastante dicas aí para vocês que já correm ou estão começando a correr. Ele é fisioterapeuta e tem muita coisa bacana para dividir com vocês. Só que antes a gente vai para aquele quadro que tradicionalmente já abre aí o nosso programa. É aquele quadro que vai relembrar as provas que já passaram. Estou falando do TBT do Corre. No TBT do Corre de hoje, nós separamos imagens e vídeos de uma prova muito especial para a cidade de Porto Alegre. Estamos falando da corrida de aniversário de Porto Alegre. Largou! Vai começar a festa! Chupa Serra do Cipó! Entrando na Rua dos Andradas, conhecida antigamente como Rua da Praia. a mais antiga da cidade. Como é que é o nome de vocês? Praça da Alfândega, aqui era o porto, onde aportavam as embarcações. O nome de vocês? Paris, funcionante. Quilômetro 2, Lourão veio com tudo já. Bora! Mete pé. Graças a vocês eu corro a maratona ano que vem, hein? Esse ano. E agora nunca. Mete pé e vai. Amor, vamos? Não vai ganhar nada. Claro que vou. Um bronze bem bonito nesse sol aí, ó. 4 quilômetros, Só faltam 11. bora! Esse aqui é fone de ouvido, né? Melhor assim com o radiozinho, né? Ele não quis ir com o Picarelli, então ele vai conosco hoje. 6 quilômetros, 6 e 10. Vai, Luísa! Mete pé e vai embora. Bora! Nós vamos subir o viaduto, tá? Eu te contei antes pra não brigar. Sabe por que eu não acabo contigo agora? Bora, amor, a culpa não é minha. Viva a corrida! 8º quilômetro, passando pelo viaduto Abdias do Nascimento. Mais conhecido como? Mazeng. Eu sou pernambucano, casado com uma gaúcha. Quilômetro 12, estamos aí com o Eduardo. Bora, Eduardo. Vai rolar a maratona de Mendonça? A meia. Quilômetro 14, agora é só alegria. Também tô aqui. Valeu, Nando! Eu te amo! Heitor, A gente começou a correr por causa do Rafa e da Adri. passo municipal, nós estamos aqui para comemorar o aniversário de Porto Alegre. E a resistência da cidade. Essa prova aconteceu em março de 2025 e nós separamos esses registros para lembrar vocês que a edição 2026 está chegando. Nós percorremos a distância de 15 quilômetros nessa corrida, uma corrida muito legal, muito bacana e muito importante para a nossa cidade, porque ela comemora o aniversário da cidade. E nesse particularmente estava muito quente, mas foi muito divertido, né? Foi, né? 15 é a maior distância dessa prova, né? É um desafio, porque sobe, vem até a ponta do viaduto, volta, mas a gente deu conta aí, né? E se divertiu, o vídeo já mostra aí o quanto a gente se divertiu nessa prova. E esse ano a gente não vai correr, né? A gente já sabe que não vai correr, mas é por um motivo especial, né? Exatamente, nós vamos viajar para participar de uma outra corrida, mas lembrando que essa prova ela tem a distância de 13,5 e 7 quilômetros, além dos 15 tradicionais que a gente sempre percorre. É, para quem quiser correr, não quer se desafiar com uma distância tão longa, tem as distâncias mais curtas que funcionam bem também, né? Cada um sabe, né? Cada um sabe do seu limite, do qual é o seu desafio, né? Sabe onde o calo aperta, né? Mas para correr, seja os 3, os 5, 10, 15, 20, qual for a distância, a gente sempre precisa pensar que precisa cuidar do corpo, né? Tem cuidados que acontecem antes, né? E não é só de uma prova, é de treinos, né? Também. Antes, tem cuidados durante e tem cuidados depois, né? A gente sempre acha que não precisa de tudo isso, né? Mas para falar um pouco mais sobre esses cuidados, a gente trouxe alguém que entende aí do assunto, né? A gente vai para o quadro Dica do Especialista. O nosso convidado de hoje do Dica do Especialista é fisioterapeuta. Ele é especialista em fisioterapia esportiva com 12 anos de formação, já trabalhou com esportes de alto rendimento, inclusive em Jogos Olímpicos, mas ele não só trabalha com a corrida de rua, ele vive a corrida de rua, ele é corredor, né? Então hoje ele vem falar um pouquinho mais pra gente sobre essa relação dele com a corrida. É o Tarcísio Santos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite, é para sempre muito especial poder falar de corrida e principalmente com alguém que eu admiro tanto, então espero que a gente consiga ter uma conversa legal e possa
passar um bom tempo juntos aí falando de corrida. Com certeza. E eu já quero começar te perguntando, né? O que veio antes na tua vida, a corrida ou a fisioterapia? Como é que tu começou no esporte também? Conta um pouquinho mais pra gente dessa tua história. Essa é uma pergunta legal, porque na verdade eu sempre gostei de esporte, eu sempre fui muito ativo, sempre pratiquei diversos esportes, futebol, corrida, dentre outros. E eu sempre tive como objetivo, ainda no colégio, me formar em educação física. Mas quis o destino que na época que eu fosse fazer vestibular, que eu estava nesse processo de o que eu ia fazer de curso, eu rompi os ligamentos do meu joelho. Daí na época eu conheci a fisioterapia e aí as coisas foram mais pro lado da fisioterapia. Daí hoje eu atuo basicamente com esporte, sempre tive esporte na minha vida, só que daí o caminho foi a fisioterapia, nesse começo de graduação, assim. E a corrida, né? Entra onde aí a corrida? Quando tu começou a correr? Conta um pouquinho pra gente. Então, como eu te disse, eu praticava outros esportes e aí ao retornar do pós-operatório, a corrida foi o primeiro esporte liberado para se fazer, assim, em termos de segurança do pós-operatório. Daí a corrida é uma cachaça, logo que tu prova ela, tu se apaixona e ali eu fiquei. E aí eu mudei de cidade, que eu sou de Santa Maria e morei muito tempo da minha vida lá. E quando eu vim pra cá, como eu tinha pouco convívio social, o futebol e outros esportes demandam às vezes de algo mais coletivo, a corrida era botar meus tênis, pegar minha esposa e a gente sair para correr na orla. E aí eu acho que foi aí que a corrida entrou de vez na minha vida. Daí, assim. Ah, que legal, né? Isso já fica a mensagem para quem está escutando, né? Não precisa de mais nada, né? Não precisa ter equipe, não precisa ter grupo, bota o teu tênis e vai, né? E às vezes até nem a vontade precisa, às vezes a gente vai um pouquinho sem a vontade, vai na responsabilidade. Esse é o segredo, né? Esse é o segredo, a constância, né? Só coloca o tênis e vai, né? Só vai, nunca vai se arrepender. Tu sabe que, escutar tu falando agora, tu falou que ia começar o curso de educação física e foi para fisioterapia, né? Eu fui justamente o inverso. Eu ia começar o curso de fisioterapia e fui para educação física, né? Então eu segui um caminho diferente. Mas eu quero aproveitar e te perguntar quais as principais lesões na corrida e por que elas acontecem? Essa é uma pergunta interessante porque a gente precisa estratificar um pouquinho quando a gente fala de lesão, qual corredor a gente está falando, né? A gente tem o corredor aquele iniciante, o corredor que está aprendendo ainda a correr e a gente tem aquele corredor já um nível às vezes amador, mas avançado ou um corredor de alto rendimento e as lesões e a incidência delas são um pouquinho diferentes, assim, tu vê que esse iniciante ele tem um pouco de adaptação do tecido que ainda não está sabendo correr, então ele sofre muito com alguma tendinopatia mais aguda e depois evolui para algum edema ósseo, algo desse estilo assim. E a gente tem já as lesões mais voltadas para esse atleta mais profissional, um amador de alto rendimento, se assim pode se dizer, que já estão mais ligados propriamente ao volume. Ele não tem uma alteração propriamente de força ou alguma alteração biomecânica, mas o tempo de exposição ao esporte faz com que ele tenha algumas alterações mais crônicas. Então, a lesão, de maneira geral, ela vai diferir um pouco do tipo de atleta que a gente está recebendo, no meu caso, no consultório, né? Então, se é aquele cara que faz um volume de 150, 180 km semanais, ou se é aquele atleta que está aprendendo a correr e está fazendo 15, 18, 20 km semanais. A gente precisa considerar isso na hora da tomada de decisão clínica, assim. Muito bom. E qual é o papel do treinamento de força, do reforço muscular na prevenção das lesões? Essa é uma pergunta legal, porque assim, a gente trabalha hoje na saúde muito baseado em evidências científicas, né? E quando a gente pega os diferentes níveis de evidência científica, o que mais previne lesão num atleta, diferente do esporte, é o treinamento de força. Então o atleta ele pode ter o melhor tênis, ele pode ter o melhor nutricionista, o melhor fisioterapeuta, mas se ele não fizer o treinamento de força preventivo que prepare o corpo dele para receber aquela carga, a probabilidade de lesão dele aumenta muito. Então, assim, se tiver que escolher algo que tenha que se fazer para conseguir ter uma longevidade dentro do esporte, seria o treinamento de força. É fundamental, eu diria. Essa pergunta foi para mim, né? Para eu escutar a resposta, né? Vamos contar, né? Hoje eu faço academia certinho, né? Eu vou falar para quem está assistindo que eu faço, não amo, né? Mas eu faço. Eu sempre odiava.
Então eu sempre dizia pra ele, não, mas eu não vou fazer academia. Agora eu comecei a gostar de alguma coisa que eu não gostava de nenhum esporte, agora eu vou correr. E ele sempre me explicou, né? Não, tu precisa, tu não pode não gostar, mas tu vai sentir lá, se tu não fizer agora, ali na frente tu vai entender por que tu precisava do pior jeito, né? Aí eu fui, né? No início, assim, eu ia obrigada, né? Odiando. Hoje eu já, não sei se eu posso dizer que eu gosto, mas eu aceitei. E acho que isso é o mais importante, né? A gente entender. Eu posso não amar, mas eu sei que é importante pro esporte. E isso foi muito legal que tu falou, né? Talvez antes de pensar no tênis, pensar naquilo que é importante pro teu corpo, né? E algo às vezes que é tão simples, né? Vai na academia, encaixa um treinozinho ali, né? Eu acho que tem duas frases legais que é assim. A primeira é que ao invés da gente treinar para estar, a gente estar bem para treinar, a gente precisa treinar para estar bem, a gente precisa mudar essa relação. Então não é aquela coisa assim, eu só vou ir na academia quando eu não estou com nenhuma dor, eu só vou na academia quando eu estou disposto. Diversos os dias não vão ser assim, então a gente precisa treinar para estar bem e não estar bem para treinar. Então isso é uma coisa que eu tento sempre botar como cultura nos atletas que me procuram de trabalho. E a outra é que treinar força é como escovar os dentes. A gente não tem uma escolha, assim, a gente acorda, precisa escovar os dentes para manter a saúde bucal, para manter a saúde geral, né? Então o treinamento de força ele tem que entrar também nesse contexto. A gente não questiona todo dia, será que eu escovo os dentes ou não? Será que eu vou tomar banho ou não? O treino de força deveria ser mais ou menos parecido. Reduz mortalidade, reduz morbidade de diversas doenças. Eu acho que o treino de força não é só para corrida, mas para qualidade de vida e saúde em geral, né? E aproveitando esse gancho, eu queria te perguntar, como a fisioterapia pode ajudar quem está começando a correr? Eu acredito que a fisioterapia ela tem diferentes formas de atuação para auxiliar o corredor iniciante. Seja na parte de educação em saúde, na parte de orientação, de como conduzir de maneira adequada um volume, um aumento de volume, um processo de reparo tecidual que respeite os estímulos de treinamento. Também na parte de avaliação, isso é muito importante. Então, muitas vezes a pessoa não fazia nada, ficava o dia inteiro na frente do computador trabalhando e decide correr. Isso é muito bom, mas ao mesmo tempo ela tem problemas deletérios daquela atividade que ela praticava ou não praticava. Então, identificar alguns fatores biomecânicos, fazer uma avaliação adequada para conduzir o treino de força de maneira adequada junto com o educador físico. E aí sim, eu acho que num terceiro viés, pensar na parte de reabilitação. O ideal seria que a fisioterapia fizesse um monte de coisa antes de reabilitar. Reabilitar já é mais caro, já é mais trabalhoso, já é mais difícil para o fisioterapeuta e para o paciente. Então, a reabilitação ela deveria ser sempre uma segundo momento. Assim. Eu sempre comento assim com meus pacientes, existem 3 coisas que tu precisa considerar. Duração, intensidade e frequência. Se essas 3 coisas elas conversam entre si, a dor que eu estou sentindo tem a ver com o estímulo que eu dei? Primeira coisa é essa. Tem, eu treinei forte determinado dia e senti que doeu meu posterior de coxa. Beleza. A intensidade dessa dor é uma dor tolerável? É uma dor, né, que não é aquele absurdo, uma dor muito forte que eu não aguento? A duração, então tipo assim, eu treinei forte, senti um leve desconforto, mas que dali durou 24 horas, 48 horas e passou. E qual é a frequência disso? Sempre que eu treino dói ou depois de um tempo que eu me adaptei, eu já não... Sabe? Então tem que conversar. Duração, intensidade e frequência. Tem que fazer sentido com o estímulo que tu está recebendo. Se eu vou sair para rodar leve, acabei o treino e fiquei com muita dor no meu joelho, na lateral do joelho, já acende uma luzinha amarela, tipo, opa, não faz muito sentido. Essa dor veio num treino, veio 2, veio 3, veio 5 treinos. Eu negligenciei ela era uma dor 3, foi para dor 8, sabe? Então é isso que a gente precisa pensar. Então eu gosto sempre de monitorar os pacientes que vão no meu consultório. Às vezes o cara fica 3 meses sem ir lá, mas eu não fico 3 meses sem falar com ele. Eu sempre mando uma mensagem, como é que tu tá? Como é que tá teu joelho? Tá melhor? Não tá? Passa na orla todo sábado. Ali todo mundo passa ali e parece água benta. Todo mundo passa e bota a mão e dá uma benzidinha assim. Aí passa ali e fala, treinei bem hoje, não treinei bem, essa semana eu fiz isso no treino de força, sabe? Eu acho que isso que é importante, eu como gestor de saúde, não só pensar em reabilitar, até porque eu não tenho agenda para isso. Eu não teria agenda para botar 3 vezes por semana 200 pacientes. Então é muito melhor eu não ter tantos pacientes na minha agenda e conseguir ajudar um monte de pessoas do que eu querer só reabilitar. Perfeito. E a gente estava falando antes assim sobre o treino de força, né? Quero te fazer uma pergunta agora bem direta, assim. Pessoal que não tem muito tempo na agenda, mas quer treinar ali 3, 4 vezes na semana, né? O que tu diria que é essencial
Porque, assim, não pode deixar de fazer. A gente já falou do treino de força. É ele ou tem alguma coisa que seria mais importante? Ou é o recovery? O que é aquilo, assim, é o pacote básico, um plano básico de corrida. O que eu não posso deixar de fazer? Eu botaria uns 5 principais fatores que entrariam nesse contexto de corrida aí. O primeiro deles seria sono. O segundo, alimentação. O terceiro, hidratação. Eu colocaria treino de força e colocaria uma planilha de treinamento adequado para aquele atleta individualizado. Então, você monitorar cargas de treinamento em termos de volume e intensidade de corrida. Treinar força, dormir, comer. E qual é o outro? Hidratação. Sono, e dormir, comer e tomar água. Perfeito. Assim, eu acho que depois disso a gente precisa pensar aonde mais que a fisioterapia pode atuar, aonde mais que o tênis pode ajudar, aonde, sabe? Tipo assim, 95% está em comer, dormir, se hidratar, treinar força e cumprir planilha. Então, é pouco o que eu faço? É pouco, mas talvez vá dar certo naquele ambiente legal se a pessoa está proporcionando. Eu sempre falo no meu consultório assim, tu quer mesmo investir em corrida mesmo? Compra uma hora de trabalho tua e dorme. Entendeu? Quanto que tu ganha por hora trabalhando no todo? Faz o cálculo lá. Eu ganho R$100 por hora. Beleza, então em vez de comprar um tênis de R$1.000, compra 10 horas do teu mês e dorme 1 hora a mais por dia. Isso impacta muito mais no teu rendimento, na tua performance, do que propriamente um tênis X ou Y, entendeu? E a gente falou em recovery, né? Explica para nós um pouquinho o que é o recovery e se ele é indicado para todo mundo ou se tem alguma restrição para algum tipo de população, algum tipo de público. É legal essa pergunta porque ela bate com a pergunta anterior, porque se a gente procurar na internet o que é recovery, de maneira geral vem sempre uma resposta meio genérica, assim. Recovery é o conjunto de técnicas de fisioterapia que acelera, né, a recuperação. Mas na verdade o recovery é bem mais do que isso. Se a gente for estudar a fundo o recovery, e hoje basicamente eu trabalho na área de recovery, dentro da fisioterapia, o recovery é muito mais, o recovery é um processo, porque como que funciona o treinamento, assim, eu acho que é interessante a gente pensar, até para quem está começando no esporte e não entende direito. Você tem uma linha basal, que a gente chama de homeostase, onde o teu corpo está tentando funcionar da melhor forma possível, gastando menor energia possível. O teu técnico vem e te dá uma pancada no treinamento e tu sai dessa linha de homeostase e tu afunda metabolicamente, mecanicamente, tu tem um monte de efeitos deletérios do treinamento. Você vai subir até essa linha basal e o que o corpo pensa? Cara, tem que ficar um pouquinho mais forte, porque no próximo dia que eu apanhar eu vou quebrar de novo. Daí ele fica um pouquinho mais forte, daí o técnico vem e bate de novo. E você vai caindo e subindo e cada vez mais, né? É assim que é a evolução do treinamento. O recovery, ele é esse processo entre você estar lá embaixo no vale e subir até o pico de novo. Então, você treinou forte, tomou uma pancada lá, 12 tiros de 400 na pista, ficou todo dolorido. Acabou o treino, apertou stop e começou o recovery. Porque você já precisa imediatamente hidratar, ingerir proteína, ingerir carboidrato, tem que ir para casa descansar, tu já tem que dormir. Então o recovery é todo esse processo de recuperação. E aí a gente divide didaticamente em 3 o recovery. A gente vai ter o recovery ativo, que todo mundo que começar a correr numa assessoria vai ver que tem na planilha um dia que é rodagem, né? Que são exercícios moderados ou de baixa intensidade metabólica, que serve só para fazer aumentar a circulação, remover algum resíduo, algo desse estilo assim, né? Então é o recovery ativo. A gente tem o recovery passivo, que daí é onde entra bastante a fisioterapia, que é a parte de bota de compressão, massagem, banheiro de gelo, inúmeras outras técnicas que a fisioterapia pode ter no seu arsenal. E a gente tem um terceiro contexto que a gente chama que é o recovery proativo. O que seria o recovery proativo? É aquele que vai trabalhar a capacidade mental do atleta. É ficar um tempo sem falar do esporte, é ir no cinema, é ouvir uma música que gosta, é ir com os amigos comer uma pizza, é ir no Doca lá no final de semana, comer um açaí, tomar um suco, sabe? Então o recovery é muito mais do que uma bota de compressão. Por isso que eu sempre tento mostrar isso para o atleta. Tudo bem se ele for lá comigo no sábado e não fizer bota. Ele está fazendo recovery também, porque ele está vendo amigos, ele está escutando música, ele está comendo uma comida saudável com uma proteína, entendeu? Então o recovery é muito mais do que só bota de compressão. Lógico que eu tenho a minha importância dentro disso, mas não é só isso. Eu acho que precisa ser um pouco mais geral e educar mais, sabe? Fantástico, né? Resposta maravilhosa, né? Escutem quem está assistindo, porque é uma aula, né? Fantástico, muito. Né? Tu tem um atendimento de recovery um pouco diferente, né? Tu vai até o local onde os principais corredores de Porto Alegre fazem os seus treinos, né? Como é que surgiu essa ideia, né?
E quais são os desafios de montar todo final de semana a tua estrutura lá na orla, lá na doca, junto com o João? Eu converso bastante e o João é o meu parceiro, assim, de empreendimento, né, se a gente pode dizer. E assim como o João mesmo fala, eu acho que às vezes o empreendedor ele tem aquela sensação de que a vida está muito calma, eu vou arranjar algo para me incomodar porque a vida está muito tranquila, né? Eu trabalhei muito tempo com esporte de alto rendimento em um grande clube, e quando eu saí desse grande clube, eu pedi para sair, então demora um tempo para você ganhar o fundo de garantia, tu não pode sacar porque o dinheiro fica retido, porque tu não foi demitido, tu pediu para sair. Quando passou esse prazo que eu peguei essa grana, eu pensei, o que eu faço com essa grana agora? Eu troco o carro, eu compro um celular, eu viajo ou abro uma coisa nova? Depois eu vou abrir um empreendimento novo. E conversei com um amigo meu, o Roger, e falei, cara, eu estou buscando uma coisa diferente, o que tu acha? Assim, eu já notei que existem algumas dores na orla, uma delas é não ter um serviço de qualidade e que seja aberto ao grande público. E ele falou, eu tenho o cara certo para te dizer. Um amigo meu que abriu o Doca na orla, assim, eu vou colar vocês e vai dar certo. A gente marcou um dia, uma reunião, e a partir dali tudo fluiu. Agora em fevereiro vai fazer 2 anos que a gente está lá. Então foi a partir daí que tudo mudou, assim. E a gente evoluiu muito. Eu olho para trás hoje e tenho muito orgulho de tudo que a gente fez. Acho que a gente está longe de chegar onde a gente quer. Mas a gente vem cumprindo etapas. Assim, a gente cumpriu um primeiro ano de estabelecer um serviço legal, um segundo ano de deixar esse serviço bem forte, estruturado. Hoje em dia a gente tem uma estrutura, quando você fala de recovery, uma estrutura que eu posso te dizer que poucos lugares têm, a nível de quantidade de material e de qualidade de material, com alguns parceiros que se somaram a gente. E eu acho que esse ano vai ser um ano diferente, que é um ano da gente começar a colher mais frutos em termos de reconhecimento, em termos de ajudar mais pessoas, de chegar a um número maior de pessoas, né? E como todo empreendedor, eu acho que os desafios são diários, eu não diria que é só no sábado, né? Sábado é que a galera passa, corre e olha. Mas eu passo a semana gerindo, eu passo a semana limpando material, organizando, lubrificando, vendo o que estragou, o que não estragou. Então é um trabalho diário que a gente constrói para chegar sábado. Sábado eu sempre brinco que sábado é o mais fácil. Porque eu tô ali no Doca, eu escuto uma música boa, eu como bem, eu tô com os amigos dando risada. E a fisioterapia flui para mim de maneira natural. Agora, durante a semana, que é um pouco mais trabalhoso, que eu fico lá até mais tarde, que eu organizo, que eu guardo, que eu carrego o carro, que eu desmonto o carro, entendeu? Eu acho que está nesse contexto. Perfeito, né? E então a gente quer te agradecer muito, acho que ficou muito legal assim as informações que tu trouxe, né? O João esteve no programa da semana passada e a gente falou isso, né? Como é legal ver essa energia de vocês, assim, dá pra ver que 2 pessoas com energia muito boa que deu um match e funcionou super bem, a gente sente assim que é um clima muito legal, é diferenciado, né? O clima que vocês criaram ali no Doca é fantástico, a gente adora, né? E quem quiser encontrar o Tarcísio nas redes sociais, como é que faz? Quem quiser encontrar o Tarcísio de 2 maneiras, eu acho que no meu Instagram, Tarcísio Santos, né? Só digitar ali já vai aparecer. Ou todo sábado no Doca. Faça chuva, faça sol, a gente está todo sábado lá das 6 da manhã até o meio-dia. Só para fechar, assim, acho que é interessante falar que a gente tem um ponto de recovery lá, bem estruturado, mas a gente é mais do que um ponto de recovery. A gente é um ponto de apoio para qualquer corredor. Então, diferente, se você quer usar um serviço nosso, a gente está lá para se tu precisa de uma tesoura, de uma vaselina, de uma sacolinha, papel higiênico, desodorante, absorvente, a gente tem tudo lá. Porque o objetivo nosso é ajudar o corredor e se ele gostar e quiser ficar, ele pode usar o nosso serviço. Mas contem sempre com a gente, indiferente da assessoria, indiferente do nível de treinamento, a gente está lá à disposição de todo mundo. Fantástico, muito bom. Né? Muito obrigada. Tem como encontrar o Tarcísio no digital, no presencial. Se você corre, vai na orla, passa pela orla, vai lá na Doca, vai encontrar o Tarcísio, vai conhecer a Doca do João. E falando em corre, nós vamos para a agenda do corre. No sábado, dia 28 de fevereiro, para fechar o mês, nós teremos as seguintes provas. Segunda, Esteio Run, em Esteio, com distâncias de 3 e 6 km. Track Field Experience, que vai acontecer na praia em Xangri-Lá, 3, 4 e 8 km. Folia Sunset, que vai acontecer em Pelotas, com distância de 3 km. Refúgio Sunset Run, que vai acontecer em Passo Fundo, distâncias de 2,5 km e 5 km. Oitava, Guaporé Night Run, em Guaporé, com distâncias de 3, 6, 12 e 21 km. E a segunda, Corre Gravataí, em Gravataí, é corrida e caminhada com distâncias de 5 e 10 km. E
E começando março, no domingo, dia 1º, nós teremos a Santander Track Field Run Series Praia de Belas, com distâncias de 5 e 10 quilômetros em Porto Alegre. Teremos a primeira Running Day de Alvorada, com distâncias de 5 e 10 quilômetros em Alvorada. Teremos a primeira meia maratona de Veracruz, 21 quilômetros em Veracruz. A 7ª rústica de Tapera, 2,6 e 5 quilômetros em Tapera. Teremos o circuito Sesc de corridas, terceira etapa, 3, 5 e 10 quilômetros em Caxias do Sul. A 2ª rústica Rondinha, 61 anos, 5 quilômetros em Rondinha. Teremos também a rústica da Cuca, 3 e 5 quilômetros em Rolante. E para finalizar, a Sesc Runners, 3 e 5 quilômetros em Erechim. Então é isso, começaram aqueles finais de semana lotados de prova e dá para escolher qual tu quer e te divertir correndo, né? Então a gente agradece quem ficou com a gente até aqui e até o próximo programa. Um abraço. Tchau.